Pois é, ontem, essa é a cantiga da perua do Jackson do Prandeiro, é uma só, né? Vou fazer o quê, né? Nós temos o Ministério da Saúde, o mundo inteiro trabalhando contra o coronavírus e o Carlos Bolsonaro no Palácio do Planalto, incentivando e estimulando o pai, Jair Bolsonaro, a ser o quinta coluna, o traidor na guerra contra o coronavírus, né? Veja bem, ontem cedo, o presidente da República leu frases, citou de memória frases do diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, que, segundo ele, apoiavam de forma indireta a sua política de eugenia, que eu chamo de eugenia porque é uma política de extermínio de velhinho, fazer o isolamento só dos velhinhos e fazer com que os parentes dos velhinhos, os jovens, vão para a rua, contraem o vírus e tragam para matar os velhinhos e assim reduzir os problemas de atendimento de saúde no Brasil, né? Mas isso aí eu já comentei, o Tedros desmentiu, e diante do desmentido do Tedros, foi um tremendo vexame internacional, né? O Bolsonaro convocou um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, à noite, debaixo de grande panelaço, citando muito o Tedros, meio que ficar em cima do muro. Não falou bem do seu isolamento vertical, mas também não falou mal do isolamento horizontal. Quer dizer, não recuou, não abriu mão de nada, e aí só de uma coisa, citou vagamente governadores e prefeitos, como se tivesse uma grande proposta de união, né? Mais uma vez voltou a falar daí da China, que não tem nada de heróico, que não teve nenhuma influência no combate ao coronavírus, de vez que, como se sabe, menos o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro parece que não sabem, veio de Milão, na Itália, não veio de Wuhan, na China, de onde os brasileiros foram repatriados, né? Citou muito as Forças Armadas, elogiou muito, né? Vai saber lá por quê, né? Só que hoje cedo voltou a agir Carlos Bolsonaro direto da central do QG do ódio, e ele, o Bolsonaro pai, compartilhou nas suas redes sociais um vídeo de um homem que apontava o desabastecimento no Ceasa de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, dizendo que a culpa é dos governadores, num texto abaixo, que, segundo ele, querem ganhar nome e projeção política à custa do sofrimento da população. O conteúdo do vídeo foi imediatamente desmentido pela TV Globo. Globo lixo, contra o presidente, a Globo lixo, que mostrou o Ceasa funcionando. Em seguida, foi desmentido pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, que em nota informou que o local está funcionando normalmente. E pela ministra da Agricultura, que no site oficial do Ministério diz que não vai haver crise de abastecimento. E como se sabe, assim como Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, Tereza Cristina é uma das melhores coisas da administração Bolsonaro, o seu lado nota 10 no governo. O texto dele não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores, tudo maiúsculo alguns, né? E alguns prefeitos, são fatos e realidades que devem ser mostradas. Depois da destruição, não interessa mostrar culpados. O resultado é que é um segundo vexame. O primeiro foi internacional, tanto é que a primeira pergunta que foi feita na entrevista coletiva do Tedros Adhanom foi sobre ele, e o Tedros e os outros dirigentes da OMS voltaram a se referir, dizendo que é necessário o isolamento total, um investimento maior na área da saúde, e deixaram de lado aquele discurso esquerdoide que o Tedros usou e que o Bolsonaro tentou aproveitar, né? O Bolsonaro tirou do ar, de forma que não é assim muito corajosa, mas tirou do ar o tal do vídeo, mas ficou consagrado que a histeria e a falsidade, a desinformação, está vindo direto do gabinete presidencial, não tem nada a ver com os meios de comunicação. Pois bem, eu quero dizer que eu preciso dar algumas informações que o Carlos Bolsonaro e o próprio Jair não sabem, né? A ONU
está fazendo o jogo da China todo o tempo. A Organização Mundial da Saúde não merece o menor respeito de ninguém. Quando se fala no padrão dela, é que está sendo usado no mundo inteiro o isolamento geral, o isolamento que ele chama de horizontal, né? O Tedros é um obscuro político de esquerda na Etiópia. E o Brasil é um gigante. É um país tão grande que foi assunto na entrevista coletiva do Donald Trump, quando o repórter lhe perguntou que, diante dessas atitudes do Bolsonaro, ele não ia incluir o Brasil na lista dos países que terão seus cidadãos impedidos de entrar nos Estados Unidos. E o Trump, de quem a família Bolsonaro é amiga, apenas disse que pode ser, é possível, é provável e tal. Eu quero dizer que desde anteontem, quando eu vi o pronunciamento do Tedros, que não tinha nada a ver com o que o Jair Bolsonaro falou, eu já tinha dito, eu comentei aqui com a Isabel, esse pronunciamento é muito infeliz. O presidente da Organização Mundial da Saúde não tem nada que falar o que é que os outros países devem fazer, que a situação é particular de cada um. Deve tratar exclusivamente dos problemas médicos, que, olha, porque assim, eu sou de origem pobre, tem discurso de comunista, discurso de esquerdista. E fiquei assim, muito agradecido a Isabel quando ela me apontou um artigo brilhante do companheiro Zé Roberto Guzzo, que discorda de mim nessa questão do isolamento, mas que eu gostaria de citar porque traz informações que qualquer assessor presidencial podia ter. Eu, inclusive, aconselho que o Bolsonaro mande o Cássio cumprir o seu dever lá na Câmara no Rio, embora não tendo sessão, né, ele tendo que se resguardar, porque o Rio tem isolamento, e substituí-lo pelo Guzzo, que é um jornalista experiente, concorda com ele e deve ser ouvido mais do que o Carlos. O Guzzo escreveu um artigo sobre a insensatez da OMS, que, segundo ele, é um alarmante cabide de empregos que serve de esconderijo na segurança da Suíça para marginais que frequentam os galhos mais altos de ditaduras africanas e outros regimes fora da lei. Agora, no Brasil, é tido como autoridade em saúde mundial, por ser um órgão da ONU. Mas a OMS não é uma organização científica, é um agrupamento político a serviço de interesses terceiro-mundistas, antidemocráticos e opostos à liberdade econômica. O resto é pura enganação. Vou ler mais um capítulo, porque esse artigo do Guzzo, apesar do Guzzo, o Guzzo não está concordando comigo. Eu apenas cito um artigo porque ele me dá argumentos para mostrar o vexame que é o Bolsonaro, citando esse energúmeno num pronunciamento à nação, e como se fosse o dono da verdade, uma nova Bíblia, né? Qual foi desde o início a posição da OMS? Dar apoio cego a tudo que o governo da China determinou. Qualquer dúvida quanto à epidemia foi considerado como preconceito e racismo. Mesma posição dos prefeitos de esquerda da Itália, lembrem-se. Isso aqui é uma observação minha no meio do texto do Guzzo. Volta o Guzzo. A proibição de viagens à China por parte dos Estados Unidos foi oficialmente condenada pela OMS. Qualquer advertência sobre os riscos de coronavírus foram classificados como agressão econômica pelo órgão encarregado de cuidar da saúde do mundo. Aqui intervenho mais uma vez para dizer que ele agora está fazendo esse mesmo tipo de intervenção. Até o dia 11 de março, meras 3 semanas antes, a OMS se recusou a declarar a existência de uma situação de pandemia que foi pedida e insistida pelo Luiz Henrique Mandetta. E quem é o diretor-geral da OMS? Pergunta e responde Guzzo, um político etíope, que faz parte do grupo que instalou anos atrás uma ditadura selvagem na Etiópia e se mantém no poder até hoje. Como ministro da Saúde, entre aspas, do regime, foi acusado de ocultar uma epidemia de cólera em seu país, pelo jeito, é uma de suas inclinações. E quem foi que colocou esse Tedros no comando da OMS? A China, usando de toda a sua influência dentro da ONU. Encerro a citação do Guzzo para dizer foi esse imbecil que o Bolsonaro colocou no seu discurso, primeiro na entrevista, teoricamente apoiando a posição dele, o que o imbecil teve mínimo de lucidez de desmentir, porque ele não tinha nada a ver com isso, tá certo? E nos impingindo frases, como se fosse um grande filósofo internacional, quando ele poderia ter citado frases de Donald Trump ou de Manuel López Obrador, que eram até recentemente a favor de não ter quarentena e aderiram de forma radical por um motivo muito simples que eu vou dizer agora. Olha aqui, essa é uma notícia que eu acabei de pegar no computador.
A epidemia do novo coronavírus no Brasil está evoluindo de forma mais controlada do que em outros países como China, Itália, Espanha e Estados Unidos. Esse crescimento mais lento no número de casos estaria relacionado ao fato de o país ter tomado as medidas de contenção logo no início da epidemia. Então eu quero dar parabéns ao Mandetta, excluído da entrevista coletiva hoje sobre o coronavírus no Palácio, uma entrevista ridícula, na qual o Bolsonaro e o Guedes repetiram medidas que foram anunciadas há uma semana e até hoje não andaram 1 milímetro, tudo parado para socorrer o trabalhador, e o Mandetta foi excluído. E o Mandetta está certo, como demonstra o resto do mundo e como demonstra esse estudo de um grupo de especialistas da PUC do Rio e da Fiocruz, o Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde, NOIS, que está acompanhando a evolução da Covid-19 no Brasil em comparação a outros países. O grupo vem fazendo projeções de curto prazo em 3 cenários, otimista, mediano e pessimista. Agora nós precisamos da união de todos que o Bolsonaro propôs e não cumpriu no pronunciamento de ontem. Nós não precisamos da incoerência do presidente. Um mínimo de coerência é necessário para que pelo menos ele entre no esforço. O chefe da Casa Civil dele, o general Braga Neto, disse que ele, o Moro, ministro da Justiça, e o Paulo Guedes, ministro da Economia, e mais o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, são a favor das medidas do Ministério da Saúde e do Mandetta, excluído da entrevista por mera vaidade e por ciúme. Bem, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.